E aí, pessoal, tudo bem? Depois de um longo período aí de ausência aqui do canal, eu até pensei em fazer um vídeo antes aí, uma prévia da temporada 2026-27 da Série A, mas acabou que não foi possível. De toda forma, aqui no X, eu postei aí um guia, ficou até bem completinho, da forma resumida aí, sobre cada uma dos 20 clubes que vão jogar a Série A, né, que estão jogando a Série A em 2026, 2027. Eu postei na semana passada, antes do início da rodada de abertura do campeonato. Então fica aí a dica, tem aqui na descrição aqui do canal aqui no YouTube, o Twitter, né, o X do perfil. Vocês vão lá e conferem aí, ficou bem bacana, teve uma repercussão até bem legal sobre o que a gente esperar aí da nova temporada do Campeonato Italiano. E nesse vídeo aqui em específico, eu vou tentar passar uma geral aí, destacar um pouco é, alguns elementos aí dessa primeira rodada. Nós tivemos goleadas, alguns resultados relevantes, apenas um empate, nenhum jogo sem gols, né, o que é bacana também. Uma utilização assim interessante de jovens, a gente espera que seja uma tendência. E a gente começa falando sobre Inter e Monza, que foi aí no sábado, junto com o Udinese e Como, foram os jogos que abriram a temporada da Série A, não do campeonato do futebol italiano, porque a gente teve alguns jogos da Copa Itália aí, inclusive a Lazio sendo eliminada pelo Mantova da segunda divisão do campeonato italiano, né? E, enfim, a gente vai falar da Lazio mais para baixo. A Inter venceu o Monza de 4-1, apesar de ter sido um resultado bem dilatado. Quem viu o jogo viu um Monza até que competiu bem, apesar de vários desfalques. A equipe aí treinada pelo Ivan Juric, que em um contexto de luta contra o rebaixamento, acaba sendo um nome que consegue extrair um pouco dos times, né? É, já mostrou isso outras vezes, em contextos que exigiram mais dele, foi um completo fracasso. De toda forma, vale a gente ficar de olho. O Monza tem feito alguns movimentos interessantes, vai brigar aí contra o rebaixamento, mas deixou uma imagem muito positiva, principalmente no primeiro tempo, que competiu com a Inter, fazia uma marcação ali individual. Vale lembrar o Juric, né, que é esse o aprendiz, né, do Gasperini, foi auxiliar do Gasperini já, uma marcação bem individual no campo da Inter, chamou até a atenção o Carbone, que era um zagueiro pela esquerda do Monza, marcando o Barella recuava bastante, e o Carbone perseguindo ele até na área de defesa da Inter. Foi interessante acompanhar, a Inter abre o placar ali com um chutaço do Çalhanoğlu, e no segundo tempo a Inter acaba atropelando. O Pio Expósito foi um dos grandes destaques desse jogo também, o Diouf. Enfim, a Inter mostra que chega com argumentos mais que suficientes para defender o Scudetto e voltar a brigar pelo título e defender essa conquista. E os reforços ainda, vários reforços ainda não estão disponíveis, né? Que a gente teve ali uma mudança de mais relevante no gol, né? Na zaga a gente teve já a zaga que já era consolidada, nas alas o Diouf que já vinha trabalhando na pré-temporada na ala direita. No meio-campo, Barella, Zielinski, Çalhanoğlu e Expósito e Lautaro na frente. Os reforços a gente ainda vai ter que aguardar para ver todos, né, jogando. Por exemplo, John Stones, que até entra no jogo, Curtis Jones, que chegou por último, Jack Spence também, que chegou para ser essa opção para a ala. E vai ter que esperar um pouquinho mais para ver. De toda forma, a Inter já apresenta suas credenciais na temporada. O Udinese, como fizeram um jogo interessante, porque a Udinese conseguiu ameaçar o Como. Eu acho que poderia ser um jogo, qualquer um dos dois poderia ter vencido. O Udinese do Costa Runjait, que é um time consolidado aí na Série A, competitivo, e o Como ainda buscando aí a melhor forma nessa para 2026, 2027, inserindo os reforços, né? Por exemplo, o Luiz Milá, o Kaique, né? Que o Como buscou no futebol brasileiro no Cruzeiro. Ainda não jogou nesse jogo contra o Udinese, o Ian Couto jogou, inclusive não teve grande destaque, pelo contrário, mas enfim, é um Como ainda buscando a melhor forma e nessa reta final de mercado. Tem aí o interesse no italiano Moise Kean para assumir o comando de ataque, o brasileiro Diego Carlos, que estava no Como na temporada passada, está na mira do Parma também, vamos ver o que vai acontecer. E o Udinese, como eu falei, já é um time que consegue competir bastante ali, dá trabalho para os times que ambicionam mais na temporada. Na estreia do Massimiliano Allegri, o Napoli venceu o Genoa por 2-0, né, o Allegri vencendo e sem tomar gols, o que é sempre destacável, né, pelo que propõe o Max Allegri. O Napoli que tem, né, alguns jogadores interessantes no elenco, mesmo não tendo feito
uma grande janela, por exemplo, buscou o Favazoli no Catanzaro, no Favazoli, lateral direito, vai ser opção aí para o restante da temporada, é uma alternativa ao de Lorenzo. O Napoli que ainda busca se acertar e colocar os reforços, os poucos que o clube acertou, né? A gente tem o Badiashile chegando para a zaga, né? Vai ser alternativa aí para o sistema defensivo, que tem o Buongiorno que vai ficar um tempo fora, o Allegri vai quebrando a cabeça aí para montar esse sistema defensivo da equipe napolitana. O Vergara e o De Bruyne entraram no segundo tempo, é, foram destaques, né, com gol e assistência para cada um, e deve ser aí os grandes protagonistas, vamos ver, nas próximas rodadas do Napoli, como que o Allegri vai encaixar essa galera, se o Lobotka vai seguir sendo titular, Lobotka, Anguissá e McTominay, ou se o Allegri vai fazer alguma mudança, tem o Politano na ponta direita, mas imagina o Vergara ganhando a posição, o brasileiro Alisson Santos jogou na ponta esquerda, o Højlund como esse centroavante. O Genoa, que busca fazer uma temporada sólida aí sob o comando de Daniele De Rossi. Vamos ver o que eles vão conseguir também. Tem alguns jogadores, como eu disse, interessantes, né? Eu já até falei na thread ali sobre o Genoa, que é esperado o time do Grifone para a temporada. Passando para o outro jogo, um duelo direto na luta pela permanência, né? Que são dois times que devem brigar para não cair. O cara ele venceu com o gol do Alessandro Romano, que aliás, ao que tudo indica, já está até no radar do Roberto Mantini, tem dupla nacionalidade, italiana e suíça. Um jogador para a gente ficar de olho, né? Jovem, ele fez esse gol aí, uma bela finalização, e o cara ele venceu o Parma. O cara ele que tem mudanças relevantes para a temporada. Sebastiano Espósito em rota de colisão com a diretoria, está encaminhado com o Sassuolo. O Marco Balestre saiu. E um Cagliari que segue apostando muito nos jovens, vai buscar em 2026, 2027 justamente permanecer de maneira sólida em um trabalho bem feito pelo jovem treinador Fábio Pisacani. O Parma teve perdas consideráveis na janela, por exemplo, perdeu o Suzuki, né, foi para o Aston Villa, perdeu o Pellegrino, que foi para a Fiorentina, perdeu o Tircati, que fez uma boa Copa do Mundo, né, o Tircati, pela Austrália, foi para o Benfica, né, e o Parma vem buscando reforçar aí na janela, fazer apostas, né, que é o perfil do clube nos últimos anos. Tem, por exemplo, Mandela Keita, que fez uma boa temporada passada, o Bernabé, que é, que é um bom jogador, um bom meio-campista. Tem o Lontani, que eles buscaram lá, sem cursos do Milan, garoto italiano, recebeu chance, né? Já tinha ido bem pela Copa Itália. Aí, essa temporada a gente até viu o Carlos Cuesta falando sobre buscar um Parma um pouco mais ofensivo, um pouco mais propositivo. E aí, até mesmo por isso ele vem tentando trabalhar uma escalação um pouco diferente, com a linha de 4 e tudo. Mas quem se destacou foi o Cagliari com o Alessandro Romano, que é bom a gente ficar de olho, garoto emprestado pela Roma ao Cagliari. O Frosinone Juventus, o Juventus venceu com um gol do Bremer, né, absoluto na bola aérea. Impressionante como é um zagueiraço brasileiro, o Bremer. A Juventus que desperdiçou muitas chances no primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo pior da Juventus, né? Poderia até ter se complicado ali no jogo. E o Frosinone fez algumas contratações interessantes. Por exemplo, buscou o Romano Schmidt, né, lá no, no futebol alemão, buscou o Grealish, é, também um jogador austríaco, para ser uma alternativa. Manteve alguns jogadores interessantes, por exemplo, o Raimundo no ataque, o Fini, mandou o Caló, né? Conseguiu manutenção de atletas importantes, pode até perder algum outro jogador aí no ataque. A gente tem visto algumas especulações, vamos aguardar o desenrolar do mercado, porque, como eu disse na sequência que eu fiz lá no X, o mercado está aberto, muita coisa pode acontecer, o que a gente fala aqui pode ser que amanhã não esteja valendo mais. E a Juventus teve uma notícia ruim que foi a lesão do Wildes, que pode ficar aí de 2 a 3 meses de fora, provavelmente vai precisar fazer cirurgia no pé. Fazer cirurgia no pé, né? O Lecce venceu, dirige de forma surpreendente o Venezia, que são times que vão brigar para permanecer na Série A. O Lecce venceu com o Falcone, o goleiro sendo exigido e indo muito bem. O Venezia, por outro lado, novamente decepciona, já não tinha ido bem na Copa Itália, mesmo vencendo o Modena de virada por 3 a 2,
foi um time que deixou muito buraco atrás, foi um time, que foi muito vulnerável e novamente mostrou isso, mesmo ali nos números, o Venezia, por exemplo, eh, se for ver os números, deveria ter feito pelo menos um gol, não fez nenhum, e acabou sofrendo 2 gols lá atrás. A Atalanta que aliás, o Lecce que fez um mercado até agora bem parado, não conseguiu mexer tanto, eu acho que é um dos grandes favoritos ao rebaixamento, e de toda forma começa muito bem a temporada. A Atalanta que passa por uma mudança aí com o Maurizio Sarri, ainda oscilando, ainda num começo bem difícil, que já era imaginado, venceu o Sassuolo por 2-1. Sassuolo que também perdeu jogadores importantes, como por exemplo o Moharemovic, que era um zagueiro muito sólido, e a defesa do Sassuolo vacilou bastante nesse jogo contra a Atalanta, mas o Sassuolo tem material de onde tirar aí, pelo menos para evitar maiores sustos, tem um técnico promissor, que é o Alberto Aquilani, vamos ter que observar como que vai ser essa sequência de trabalho aí. O Volpato vem se destacando, né, no Sassuolo nesse início de temporada, já havia participado da Copa do Mundo com a Austrália, é um time interessante, tem o Adzic, que a Juventus emprestou ao Sassuolo como setor de meio campo. Né, no outro jogo desse horário, o Milan venceu o Torino por 2-1. O Milan que deixou uma ótima primeira imagem sob o comando do Rubem Amorim nessa estreia contra o Torino do Inácio Abate, né, um velho conhecido, foi jogador do Milan, também jogou no Torino, que hoje treina, né, é treinador do Toro. E o Milan deixou uma boa imagem, um time que ocupa o campo ofensivo, pressiona no campo de ataque, tentou ditar o ritmo do jogo, e principalmente teve ali o Cissé como um, um dos melhores jogadores em campo, né? O Cissé fez uma baita partida, fez gol, o Rabiot entrou, foi decisivo, uma partida assim bem animadora do Milan, ainda que o mercado ainda seja bem completo. Eu acho que o Milan ainda precisa se movimentar nesses últimos dias aí de janela, né? Eu acho que o elenco ainda incompleto, tem a questão da novela Rafael Leão, se ele fica, se ele sai. Inclusive hoje saíram notícias que Fenerbahçe e Aston Villa estariam disputando a contratação do português. A Lazio venceu o Bolonha por 1-0 com gol do Fratesi, né, novo reforço, já chegou fazendo gol. A Lazio, que eu falei, foi eliminada pelo Mantova de forma vexatória na Copa Itália, em pleno Olímpico. Gattuso começou muito mal, agora dá uma resposta, vence um Bolonha que ainda busca se encontrar sob o comando de Domenico Tedesco. Tem questão aí do futuro do Howe, será que ele fica, ele vai sair? O Bolonha que nos últimos anos tem perdido muitos jogadores importantes, né, mas tem seguido essa linha aí de tentar buscar jovens aí para valorizar e ter uma equipe competitiva, tem bons jogadores, mas nós temos que observar como vai ficar essa questão coletiva. Chega um novo técnico, habituado à Série A, tem a saída, por exemplo, do John Lucumi, que foi para a Juventus, tem o como eu disse, o próprio Rowe podendo sair para a Atalanta, e a Lazio teve a estreia do Fratesi em meio a tantos problemas, né, administrativos, protesto da torcida. Fratesi entrou, mudou totalmente o jogo a favor da Lazio, e o Gattuso estreou com vitória na Série A. E o último jogo né, da rodada, a Roma, grande rival da Lazio, atropelou a Fiorentina, né, Fiorentina que veio com muitas expectativas para essa temporada, porque fez diria que o melhor mercado na Itália, gastando, investindo bastante. Ainda tem questão agora do Moise Kean, né, que está encaminhado aí com o Como. Fiorentina de olho em substituto no mercado. Vamos ver quem que a Viola vai encontrar aí para substituir o artilheiro Moise Kean, né? Mas de toda forma, nessa primeira rodada, a Roma atropelou totalmente a Fiorentina. Foi uma péssima estreia para Fábio Grosso no comando da Viola. A Roma dominou completamente o jogo. E se a gente da última temporada viu uma Roma um pouco mais sólida defensivamente, né? Nesse início de temporada a gente já viu uma Roma, eu diria que mais próxima da Roma, da Atalanta do Gasperini. Ala se projetando, os volantes, né? Com muita intensidade. O Cristante fez uma boa partida, o Pizzilli que entrou fez gol. Mais à frente o Rodrigo Mora, Dybala e Malen, que tem que Rodrigo Mora um pouco mais discreto e Malen e Dybala colocaram o jogo totalmente no bolso. 3 assistências do argentino para o holandês, uma bela exibição aí, eu acho que foi um grande destaque, sem dúvida alguma, dessa primeira rodada da Série A, foi a vitória da Roma, com protagonismo gigante da dupla de Malen, de Balen, né, na forma que vocês preferirem, fizeram, colocaram o jogo no bolso, né, uma Roma extremamente intensa diante de uma Fiorentina que não se encontrou em campo do primeiro segundo à última, a Fiorentina totalmente perdida, deixou uma péssima impressão, e a Roma mostra aí, quem sabe, que pode incomodar até mesmo a Inter, quem sabe, né, na briga aí possivelmente pelo título, por que não? Tem um ótimo técnico, tem ótimos jogadores, investiu na janela,
Vamos ver, né? E a gente viu também, por exemplo, o jovem Lully na lateral direita recebendo oportunidades. Vamos ficar de olho aí. Eu acho que foi uma primeira rodada bem interessante, trabalhos em início, nós vimos, né, alguns jovens ganhando oportunidades, por exemplo, o Cissé, o próprio Tule, o Pizzi entrou, fez gol, que seja uma tendência aí, né, na Série A, né, nessas próximas rodadas, nesses próximos anos, tantos jovens ganhando espaço, o Malte no Monza, o Romano no Cagliari, né, o Lontani no Parma, que seja aí uma ótima temporada 2026, 2027. Se inscreva no canal, deixa o like, comente. Um abraço, até a próxima.